Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025, o Evangelho de Jesus é de autoria de Marcos 3, de 1 a 6. Jesus volta de novo ao templo. É interessante esta referência no início do Evangelho de hoje, para mostrar que Jesus, como judeu, ele tinha o hábito, ele cumpria as orientações judaicas dos horários das orações. Então, às 15 horas, ele estava no templo, ele tinha os horários das orações, que eles iam à sinagoga fazer as suas orações. E em uma destas ocasiões, ele se depara com um homem que está com a mão seca, e é dia de sábado. Então muitos observavam para ver o que Jesus haveria de fazer com aquele homem, se ele teria coragem, falar coragem, Jesus, não sei, mas se ele seria capaz ali de fazer alguma coisa naquele dia, uma vez que não era permitido. Vejam que hoje é quarta-feira, segunda-feira, terça-feira, ontem, hoje. A liturgia, esta catequese de Jesus Cristo, está aparecendo sempre um pouco esta referência o jejum, a oração, a lei, o que alguém é capaz de fazer em relação ao sábado, né? Está aparecendo sempre. E aqui, mais uma vez, Jesus vai como que infringir a regra e a norma em prol do bem maior, a norma maior que é a vida. Vejam que a primeira atitude de Jesus é colocar o homem no centro, é trazê-lo de volta para o lugar que ele foi roubado, foi tirado. Este homem da mão seca, ele era rotulado como impuro. E por ser impuro, ele não era permitido ficar ali no meio dos outros. Ele era excluído. Por isso, a primeira atitude de Jesus é trazê-lo para o centro, né? Levanta-te e fica aqui no meio. E Jesus, olhando e sabendo que os ataques já viriam de pronto, ele pergunta: "Peraí, então é proibido o que está sendo feito aqui? Eu estou restaurando, resgatando a vida deste homem, o ser deste homem. Então é proibido fazer o bem ou é permitido fazer o mal? O que é permitido no dia de hoje?" E na conclusão da parte que eu citei, só uma parte do Evangelho, o evangelista Marcos diz: "Mas eles nada disseram." Ou seja, eles são capazes de observar uma atitude cegamente, independentemente de uma vida estar sendo menosprezada, excluída, marginalizada, tirada. Numa outra passagem que nós conhecemos bem, quando Jesus é atacado por fazer o bem a alguém num dia de sábado, Jesus, sabendo da hipocrisia do coração deles, Jesus pergunta: "Se um boi ou uma vaca de vocês caem numa cisterna no dia de sábado, vocês sabendo que se deixar para tirar no dia seguinte ela vai morrer, vocês tiram ou deixam morrer?" E eles de pronto respondem: "Não, claro, nós tiramos." E Jesus diz: "Tá bom, se vocês são capazes de fazer isso por uma vaca, um boi, um jumento, o que eu não seria capaz de fazer por este filho de Abraão, né?" Então é numa outra passagem, numa outra citação do Evangelho, para lembrar bem o que Jesus é capaz então de fazer, o que Jesus veio para fazer: restaurar as vidas, resgatar a pessoa.
curar o seu sofrimento, restaurar a sua dignidade, resgatá-la. É isso que Jesus faz. Então, se ele disse que ele também é Senhor do sábado, mensagem do Evangelho de ontem, isso mostra que a vida é o centro. Qualquer orientação que não se volte para proteger e amparar uma vida, na lógica cristã, na perspectiva cristã, é ilegal, é injusta. É injusta. Qualquer que seja uma orientação em que não tenha como finalidade proteger a vida, não é uma orientação cristã. Olhe bem o exemplo do santo de hoje. São Vicente Pallotti nasceu em 1795 na Itália e lá faleceu em 1850. Como padre, iniciou a união do apostolado católico, a qual engloba toda a sua obra. Sacerdotes, religiosos, religiosas e cristãos leigos. Caracterizou-se por seu profundo amor à Igreja e intensa atividade apostólica. Que seu exemplo e sua espiritualidade e caridade, unindo as famílias e as pessoas, toque também as nossas vidas, o nosso coração, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser cristão. Então, a vida é o bem maior. O exemplo de São Vicente Pallotti mostra bem aquele que trouxe a unidade, aquele que resgatou a vida, aquele que deu a oportunidade a todos, Fundou esta instituição, este carisma, esta comunidade voltada para proteger e defender a vida. Que neste dia de hoje também procuremos ser assim, aqueles que vivem a regra do amor, aqueles que vivem a instrução do amor e da caridade. A vida seja o nosso objetivo, seja o nosso desafio. Que a bênção de Deus desça sobre você, a sua família, a sua casa, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.